os números racionais são exatamente aqueles que apresentam formas de raiz em conjuntos, onde todos eles podem ser escritos na forma de fração ou com denominador e numerador, sendo inteiro denominado diferente de zero. Vocês têm que perceber que o conjunto dos números racionais sempre é indicado pela letra Q. Quando vocês reconhecerem que a letra Q representa os números racionais, vocês vão saber como identificar o racional. Compreendendo isso, a gente vai colocar ele em forma de módulo, como a gente viu na última aula. Onde os módulos representados do mesmo jeito que a gente viu, sem ser com módulo, com a fração, a gente vai ver com fração. A gente viu em potência. Mas a potência e a radiciação trabalham juntos. Quando eu falo potência, eu estou multiplicando. Quando eu falo em radiciação, eu estou dividindo. Certo? Observando esse detalhe, não adianta se preocupar. Você vai conseguir fazer e modificar as situações que vai ser lhe proposto agora. Esperando que vocês estejam compreendendo, eu sei que vocês estão, eu vou começar com adição. A adição a gente já sabe fazer. É só agora que a gente vai colocar com vírgulas. É só um modo diferente de falar. Mas a adição em si é a mesma. Quando você vê ali no quadro, veja a adição. Menos 2,7 mais 1,6. Então, 7 mais 3. Lembra que eu dizia assim, ó. Sinais iguais, a gente soma as parcelas. Permanece o número e soma as parcelas. Então, naquele caso ali, ó, menos 0,7, menos 0,6. Soma 6 com 3, 13, sobe 1, 2 mais 1, 3, com mais 1, 4. Então, a resposta será menos... A resposta daqui é isso aqui, menos 4,3. Esta será a solução. Já da subtração, é a mesma regrinha, o joguinho de sinais. Menos 123, menos 127. Jogo de sinal, mais, menos com menos, mais. Então, tem uma negativa e uma positiva. Sinais opostos, negativo, respeitando o sinal do maior. Quem é o maior? 127. Ele é positivo, então a gente vai subtrair e a resposta será positiva. 127 menos 123, 3 para 7, 4, 2 para 2, nada, 1 para 1, nada. Resposta 4. Certo? Na multiplicação, a multiplicação tem todo um processo. É o mesmo jeitinho. Aí você observar direitinho aí, ela tem um detalhe bem interessante. Por que ela tem esse detalhe? Porque na multiplicação a gente tem as regras. A regra traz transformação. Quando a gente coloca uma regrinha, a gente tem assim, a multiplicação é o produto de si mesmo multiplicado pelo número racional. Quando a gente diz que é um produto, a gente está dizendo que é em termos de quantidades. Se eu quero multiplicar, eu tenho que saber que o termo que eu vou multiplicar pelo outro, se tem vírgula, se ele não tem vírgula, como eu vou finalizar essa questão? Você tem que observar isso. Por quê? Porque com a vírgula a gente pode fazer direto ou não. Como assim?
Desse jeitinho aqui eu coloquei para vocês, ó. 15,3 vezes 1 vezes 4. Veja, eu botei o maior em cima e o menor embaixo. Só um minutinho, deixa eu diminuir o barulho, eu já volto. Então, veja, 15,3 vezes 1,4. Para multiplicar, eu posso fazer 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. Mais 1, 21. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Certo até aí? 4 vezes 3, 12. Sobe 1. 4 vezes 5, 20. Mais 1, 21. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 1 vezes 3. 3. 1 vezes 5. 5. 1 vezes 1. Agora eu vou somar, né? 2, 3 mais 1, 4, 5 mais 6, 11, e 1 mais 1, 12. 12. Agora, vamos olhar a vírgula? Vamos botar agora não? Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2. 1, 2. Então, uma casa, 2 casas. Vírgula. Mas, quando a gente está falando em radical, são números racionais. A gente tem que, pode fazer assim, vai dar do mesmo jeitinho, mas preste atenção. Você vai ter que expor desta maneira. Por quê? Porque quando a gente expõe dessa maneira, eu estou falando com os números racionais. Dá diferente, professora? Não, não dá diferente. Dá a mesma coisinha. Veja. 3 vezes 4. 12. Aqui eu vou pagar a continha daqui, ó. Já tá prontinha. É a mesma continha. É a mesma continha, professor. Para que você está fazendo? Para você fixar a diferença de um para outro. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0. Aqui é o sinal de multiplicação entre eles. 0. 0, 10 vezes 10, 100. Aqui a gente já sabe que é. Certo? E agora? Vê com essa diferença. 1, 2 casas. 1, 2 casas. Resposta. 1, 2 casas. Não é mais fácil tu observar a posição da vírgula, não? E contar? Observa quantas casas tem depois da vírgula. E conta que dá do mesmo jeitinho. Se você quiser fazer desta maneira, pode fazer. Se você quiser fazer desta maneira, pode fazer. Eu vou aceitar do mesmo jeito. Isso está no livro de vocês. Do capítulo 2, vai até a página... a página 53 do livro de vocês. Então, veja, como funciona. Aí, multiplicado por 10, o resultado ficou multiplicado, deu 100. Logo, a gente deslocou a vírgula para a esquerda. Então, não tem muita coisa a se fazer. É só observar quando tem a deslocação da vírgula, quando ele não quer vírgula. Essa multiplicação é efetuada da maneira tradicional, só transformando irracionais em um número inteiro. Se você conservar o produto, é o que importa, certo? Com a conservação dos produtos, adicionando a fatoração, tranquilo. Você multiplica sem dificuldade, só o deslocamento da vírgula. Preste atenção aí, só deslocando corretamente, você chega longe. Então, veja, se eu tiver aí 0 mais... não, vamos botar aí 8 dividido por 5. 8 dividido por 5. Eu tenho 8 dividido por 5. 8 dividido por 5. Só a divisão.
Se eu dividir 8 por 5, quanto é que eu vou ter aí? Eu vou ter o numeral 8, ali que já está expresso, dividido por 0,5. Esqueci a vírgula ali, ó. Eu tenho 8 dividido por 0,5. Aí eu te pergunto, quem é o maior? É o 8 ou 0,5? Hã? Eu tenho 8 dividido por 0,5. Quem é o maior? É o 8 ou 0,5? Me diz aí. Por que eu estou perguntando isso a você? Porque o 8, ele tem uma dosagem bem maior, né? Então, veja, 8. Cada 2,5, eu terei 1, né? Não é isso? Então, eu tenho aí 8 dividido por 5. Quantas vezes eu vou ter isso aí? Muitas, né? Vamos aqui lembrar, para poder facilitar. Eu vou tirar esse zerinho aqui, ó. E vou dividir 8 por 5. Removi o zero? Removi. Por quê? Porque a gente sabe que é o dobro dele será isso aí. Então, eu tenho 8 dividido por 5. Eu tenho 1. 1 vezes 5, 5. 5 para 8, 3. Certo? Coloca aqui, ó. A vírgulazinha. 30 dividido por 5, 6. 30 para 30. E agora, o que eu faço? Você lembra que a gente removeu o zerinho lá de cima? Lembro, tenho certeza, acabei de falar. Quando a gente removeu a vírgula também. Quando a gente adicionou aqui ó, a vírgula, é só fazer isso. Deslocamento de vírgula. 1,6. Aí você andou a casa para cá. Ao contrário, para cá. Aí eu vou ter aqui, ó. 16,0 igual a 16. Então, quando tiver a divisão assim, com vírgula, é só prestar atenção no deslocamento da vírgula. Certo? Você simplesmente desloca ela daqui e devolve e tira a vírgula que você acrescentou no meio da questão. Quando você remove a vírgula que acrescentou no meio da questão, você já matou a charada. E na fração, professora, como é que eu faço? Veja, a gente vai inverter esse termo. Inverteu de cima para baixo e de baixo para cima. Eu vou repeti-lo aqui o primeiro. E aqui, ó, eu vou simplesmente inverter. Não é 3/4? Eu vou colocar ao contrário. Ao contrário de 3/4. Eu vou ter 3/4. Quando eu inverter esta situação, aqui ó, quando eu inverter aqui ó, eu simplesmente vou inverter. 3/4, 4 vai para cima e o 3 vai para baixo. Veja que eu inverti. Coloquei o de cima embaixo, de baixo em cima. Observou? 3, 4, 4, 3. Não era divisão? Então eu vou multiplicar. Quando a gente multiplica os termos. São todos diferentes. Mas tem números pares. Então eu posso simplificar. Simplesmente eu vou colocar aqui, ó. 1/2 e vou simplificar. Esse com esse. Por quanto? Por 2. Eu vou dividir 2 dividido por 2. 4 dividido por 2. 2. E logo eu vou ter 1/1, que é 1 daqui com 1 daqui. 2 vezes 2/3.
Matou a charada. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Resposta, 3 sobre 2. Ah, sim, faltou detalhe, né? Eu vou colocar aqui que ele é positivo. Porque se a gente tivesse um joguinho de sinal aí, a gente teria definido se ele era positivo ou não. Neste caso, ele não tem o jogo de sinal, mas ele é positivo. Certo? Então, até a próxima videoaula.